Você já sentiu que Deus não te ouve? Que suas orações batem no teto e que o céu parece estar fechado para você? Essa sensação de vazio onde você esperava uma resposta, esse silêncio onde você ansiava pela voz dele. Hoje vamos descobrir uma verdade que transformará para sempre a maneira como você interpreta o silêncio de Deus. Não é abandono, não é castigo, não é indiferença. É a estratégia mais poderosa que ele usa para operar milagres que vão além do que você pode imaginar. O próprio Jesus experimentou o silêncio do Pai na cruz quando gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Mas esse aparente abandono foi precisamente o momento em que foi gestada a salvação de toda a humanidade. O silêncio não era ausência, era uma obra-prima divina. Vou te revelar verdades bíblicas sobre o que realmente acontece quando Deus se cala. Quero que você saia daqui não apenas com esperança, mas com a certeza absoluta de que no seu silêncio atual, Deus está tecendo o milagre mais lindo da sua vida. Antes de começarmos, quero que declare comigo em voz alta: mesmo que eu não veja sua mão, confio em seu coração. Mesmo que eu não ouça sua voz, sei que Ele está agindo no meu silêncio. Que essa declaração seja o início de uma nova compreensão dos caminhos misteriosos, porém perfeitos, do nosso Deus. Número 1. No silêncio, Deus prepara a sua próxima estação. Às vezes você sente que tudo está em pausa, que você orou, chorou, esperou e nada. Tudo continua igual. Não há resposta, não há sinais, não há milagres à vista. Mas quero que escute isso. Esse aparente silêncio não é abandono, é preparação. Porque Deus não improvisa, Ele orquestra. E quando parece que Ele não está fazendo nada, na verdade está preparando tudo. Como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é que Deus te disse não, é que ainda não chegou a hora. Quando você está nessa estação em que nada se move, em que parece que todos estão avançando menos você, você não está estagnado. Você está na oficina de Deus. Você está na fase em que Ele trabalha lá no fundo. O agricultor não planta sem antes preparar a terra, e essa preparação não é visível de fora. É um trabalho silencioso, até invisível, mas é essencial, porque se a terra não estiver pronta, a semente não frutifica. Assim está a sua vida agora. Não duvide. Nesse silêncio, Deus está removendo as pedras, arrancando as raízes antigas, soltando o que te prendia. E Ele faz isso em segredo, não para te castigar, mas para te proteger. Porque o que acontece se Deus responde agora e você ainda não está pronto? O que acontece se o sonho se realiza hoje, mas você não tem o caráter para sustentá-lo amanhã? Ele sabe, por isso o silêncio não é uma negativa, é uma estratégia, é amor disfarçado de demora, é preparação vestida de espera. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está organizando cada detalhe. Você se lembra de Davi? Ele foi ungido rei quando ainda era apenas um menino, mas ele não subiu ao trono naquele dia. Passaram-se anos em que foi perseguido, escondido e incompreendido. Anos em que parecia que a promessa era uma mentira. Mas cada batalha, cada noite no deserto, cada traição, tudo fazia parte da sua universidade espiritual. Porque Deus não queria apenas coroá-lo rei. Ele queria fazê-lo um rei segundo o seu coração. E isso não se conquista da noite para o dia. Então, se hoje você está nesse tempo de espera, não se frustre. Nem tudo que se move é bênção, e nem tudo que parece quieto está morto. Às vezes, o mais poderoso está crescendo em silêncio, como um bebê no ventre, como uma semente sob a terra, como uma promessa no coração de Deus. Há coisas que não podem nascer antes do tempo, porque se nascerem, não sobrevivem. E você não foi criado para sobreviver, você foi criado para frutificar. Durante essa preparação, Deus não te deixa sem sinais. Talvez não sejam grandes milagres públicos, mas sim pequenas confirmações privadas.
um versículo que te encontra, uma canção que toca sua alma, uma palavra que chega bem quando você estava prestes a desistir. Isso não é coincidência, é Deus sussurrando: ainda estou aqui, não fui embora, só estou trabalhando em algo que vale a pena esperar. E sabe o que mais o silêncio ensina? Gratidão, porque quando você não tem tudo o que quer, aprende a valorizar o que já tem. E essa gratidão é a chave, porque Deus não vai te colocar na próxima estação se você ainda não sabe agradecer pela atual. Às vezes, a porta para o milagre se abre com uma simples palavra: obrigado. Agora responda com sinceridade. Se hoje chegasse aquilo que você tanto pediu a Deus, você conseguiria lidar com isso com sabedoria? Você conseguiria sustentar essa bênção sem se perder no processo? Se a resposta for não, então agradeça pelo silêncio, porque esse silêncio é o amor dele cuidando de você. É a mão dele te preparando. Ele não está te castigando, ele está te protegendo de você mesmo. Então confie, nem tudo que está quieto está morto, nem tudo que não faz barulho está ausente. O invisível também é obra de Deus. E se hoje você não está vendo nada, não se desespere. Ele não está em silêncio porque não se importa. Ele está em silêncio porque te ama demais para te entregar algo para o qual você ainda não está pronto. Escreva nos comentários se você crê nisso. No silêncio, Deus está me preparando. Declare isso com fé. Escreva como profecia, porque chegará o dia em que você vai olhar para trás e vai entender que aquele tempo de nada era, na verdade, o tudo. Número 2. Deus age em segredo para te surpreender em público. Quando tudo parece estagnado, quando você orou, esperou, acreditou e nada se moveu, o mais fácil é pensar que Deus se esqueceu de você, que o seu caso ficou em pausa como se fosse menos urgente do que os outros. Mas ouça bem isto: Deus não está inativo, Ele está planejando a sua surpresa. E não é qualquer surpresa, é daquelas que marcam um antes e um depois. João 11, versículo 4, diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus disse isso quando Lázaro já estava doente, e mesmo assim esperou. Não se apressou, não correu, porque sabia de algo que ninguém mais sabia. Não se tratava apenas de curar, tratava-se de ressuscitar. Percebe? Às vezes Deus permite que tudo pareça piorar, que aquilo que você suplicou que não acontecesse, aconteça. Que o problema que você queria evitar, chegue. Por quê? Porque o que Ele está preparando é maior do que o seu pedido. Você pediu para que não morresse. Ele planejava mostrar que, mesmo depois da morte, Ele ainda tem a última palavra. E nessa cena há algo essencial. Jesus não explicou seus planos imediatamente. Ficou em silêncio. Deixou que todos pensassem que ele havia chegado tarde, que não se importou, que não havia mais solução. Mas não era esquecimento, era estratégia. Era o roteiro de um milagre desenhado para deixar todos de boca aberta. Porque quando Deus decide agir em público, Ele o faz depois de preparar tudo em segredo. Quando Ele entra em cena, não transforma apenas a sua realidade, transforma o coração de quem está ao seu redor. Deus é um Deus de contrastes. Ele gosta de pintar sua glória sobre os fundos mais escuros. Não por crueldade, mas para que não reste dúvida, porque se o milagre chega quando tudo ia bem, você poderia atribuí-lo à sorte, ao esforço ou ao momento certo. Mas se chega quando tudo já estava perdido, então você sabe que foi Ele, somente Ele, ninguém mais. E essa é a diferença entre a nossa urgência e a paciência dele. Nós queremos soluções rápidas, respostas imediatas, saídas fáceis. Mas Deus está pensando em legado, em propósito, em testemunhos que transformam gerações. O que hoje pesa em você, amanhã será uma história de glória, porque o milagre que você espera não será apenas para você. Vai alcançar outros, vai inspirar os que te viram chorar em silêncio. E quando Deus fizer, ninguém poderá negar.
Olhe para a história dos israelitas diante do Mar Vermelho. Deus não abriu o mar enquanto eles vinham caminhando. Ele esperou até que estivessem completamente encurralados, até que não houvesse saída humana, até que o medo os tomasse. E então ele se moveu, no último segundo, para deixar claro que ele não precisa de opções para abrir caminhos. Ele só precisa de fé. Fé no meio do caos, fé no meio do silêncio. É isso que está acontecendo com você. Você está vivendo o ato 2 do milagre. O momento em que o céu guarda silêncio, porque está ensaiando a grande entrada. O palco ainda não se fechou, a história ainda não terminou. E o que Deus está preparando não será discreto, será tão exato, tão preciso, tão pessoal, que você não terá outra escolha senão dizer: isso só pode ter vindo de Deus. Você já percebeu que as melhores surpresas não são anunciadas? Elas chegam quando menos se espera. E essa é a especialidade de Deus, te surpreender. Ele sabe como falar ao seu coração de um jeito que ninguém mais consegue. Ele conhece exatamente o que você precisa, mesmo quando você não sabe como pedir. Ele não responde apenas pedidos, ele responde anseios. Então, se hoje você sente que está em pausa, que Deus está em silêncio, que suas orações batem no teto, eu te digo com certeza, Ele está agindo, está orquestrando detalhes que você nem imagina. E quando chegar o momento, quando for a hora dele, você não vai conseguir esconder. As pessoas que pensaram que tudo estava perdido serão testemunhas. As pessoas que te julgaram no processo verão a sua ressurreição. Hoje, eu quero que você declare isso com fé. Escreva nos comentários como um ato de confiança: meu milagre está sendo gerado em segredo. Deus vai me surpreender em público. Escreva, porque quando você declara, você ativa. Quando escreve, você planta. E quando acredita, você se alinha com o céu. Não duvide. O silêncio não é ausência, é estratégia. E se Deus está calado é porque está desenhando algo grandioso. Algo que você não viu chegando. Algo que você não pediu exatamente assim, mas que vai agradecer pelo resto da sua vida. Porque quando Ele age, Ele faz para a sua glória, mas também para a sua surpresa. E está mais perto do que você imagina. Número 3. O silêncio forja o seu caráter mais do que as respostas. Você sabe o que é mais difícil de aceitar quando Deus se cala? Que não há uma resposta imediata para acalmar a ansiedade. Que você orou com todo o seu coração, que esperou com fé e mesmo assim não há sinais claros. Mas há algo que só acontece quando o céu parece estar em silêncio. O seu caráter começa a ser transformado. Porque enquanto você espera uma resposta, Deus está formando em você algo muito mais precioso: paciência, humildade, domínio próprio, maturidade espiritual. E isso não se constrói nos dias bons, se forja na espera. Tiago 1, versículo 4 diz assim: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ele não diz que você tenha a resposta, mas sim que você tenha a paciência completa. E por que completa? Porque há uma obra profunda que só pode ser feita quando o barulho desaparece e a fé se torna silenciosa. Quando você não está mais correndo atrás de um sinal, mas caminhando por convicção. Cada dia de silêncio é um exercício de resistência espiritual. Assim como os músculos crescem quando você empurra contra o peso, a sua fé cresce quando você resiste à dúvida, quando persevera sem garantia visível. E quanto mais tempo você passa nessa luta silenciosa, mais forte você se torna por dentro. Veja por este ângulo. Respostas rápidas geram conforto, mas não geram caráter. São como atalhos que te entregam algo sem te ensinar nada. Mas o silêncio te treina. Ele te obriga a olhar para dentro, a se perguntar por que você quer aquilo que está pedindo, a soltar o controle, a confiar de verdade, não só com palavras.
O silêncio revela se a sua fé é apenas emocional ou se é inabalável. E isso, meu amigo, não dá para fingir. Pense em Moisés. 40 anos no deserto, longe do poder do Egito, antes de ser chamado para libertar seu povo. Paulo, 3 anos na Arábia, antes de pregar como apóstolo. O próprio Jesus passou 30 anos no anonimato antes de iniciar seu ministério público. Deus não tem pressa, porque Ele não se importa apenas com o que você vai fazer. Ele se importa com quem você está se tornando. E isso exige tempo, dor, silêncio, mas também propósito. O mais transformador do silêncio não é o que você perde, mas o que você descobre. Você descobre que não precisa ter todas as respostas para ter paz. Que o seu valor não depende do que você conquista, mas do que Deus vê em você quando ninguém mais está olhando. Que você não precisa provar nada a ninguém, porque está sendo moldado por aquele que já te aprovou. E aqui está uma verdade que talvez seja difícil de aceitar. As coisas que você pode perder nunca foram realmente suas. Mas aquilo que se forma em você, isso ninguém pode tirar. Você pode perder um emprego, uma oportunidade, um relacionamento, até uma estação inteira. Mas a fé que se solidificou no silêncio, essa permanece. O caráter que Deus construiu enquanto você esperava, esse vai te sustentar quando o milagre chegar. Porque não basta receber, é preciso saber sustentar. E só quem foi forjado no silêncio consegue lidar com o barulho da bênção. Você não está esperando à toa. Você está sendo processado. E esse processo não é uma perda de tempo. É um investimento divino. Você está escrevendo um testemunho, mesmo que ainda não consiga ver. Você está deixando marcas, mesmo que ninguém aplauda. Você está inspirando outros, mesmo sem perceber, outros que também estão esperando pelo seu milagre. Porque a sua maneira de resistir com fé já é uma pregação silenciosa. Agora se pergunte com sinceridade: quem você era antes dessa espera? E quem é você agora? Consegue enxergar ao menos uma centelha de paciência que antes você não tinha? Uma sabedoria que nasceu da dor? Uma humildade que chegou quando você já não aguentava mais? Se você consegue ver isso, mesmo que em pequena medida, então o silêncio já está dando fruto. Hoje quero que você escreva nos comentários esta frase como uma declaração de fé. Mesmo que Deus se cale, meu caráter está crescendo. Escreva como quem sabe que está em formação e não em esquecimento. Como quem reconhece que não precisa ver para continuar crendo. Como quem escolhe confiar, mesmo que o céu esteja em silêncio. Não se esqueça, quando Deus se cala, não é porque não te ouve, é porque Ele está agindo mais profundamente do que você imagina. Talvez você ainda não veja o milagre, mas já pode enxergar as mudanças dentro de si. E isso também é um milagre, porque há bênçãos que chegam como respostas, mas há outras que chegam como transformação. E essas duram para sempre. Número 4. Deus te ensina a adorar sem condições. Há momentos em que você sente que tudo está desmoronando e que, apesar de orar, adorar, servir, Deus permanece em silêncio. Nesses momentos, é fácil pensar que algo está errado, que você perdeu o favor dele, que ele não te escuta mais. Mas o que realmente está acontecendo é algo mais profundo, mais sagrado. Deus não está castigando sua devoção, Ele está purificando sua adoração. E quando não há respostas, quando não há milagres visíveis, quando o único que resta é Ele, então você descobre se a sua fé estava baseada no que você recebe ou em quem Ele é. Jó disse isso com uma força que ainda hoje nos estremece. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Essas palavras não vieram de um monte de bênção. Elas saíram do pó, da perda, da escuridão mais crua. Jó não disse isso com as mãos cheias, mas com o coração partido. Ele não tinha riqueza, não tinha saúde, não tinha filhos, mas ainda tinha adoração. Por quê? Porque sua fé havia amadurecido. Porque entendeu que Deus não é digno de louvor
apenas quando tudo vai bem. Ele é digno sempre, mesmo quando se cala, mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói. E é isso que o silêncio provoca em você. No começo é desconfortável, porque aprendemos a adorar esperando algo em troca. Senhor, te adoro porque espero ser curado. Te louvo porque quero aquele milagre. Mas quando Deus se cala por muito tempo e nada muda do lado de fora, Ele está te convidando a mudar por dentro, a passar do te adoro porque me dás para te adoro porque és Deus e isso me basta. Isso é amor maduro. O tipo de amor que não se baseia no que se recebe, mas no que se sabe. Na verdade inabalável de que Deus é bom, justo, santo, mesmo que não pareça. É como num relacionamento verdadeiro. No início, você ama pelo que a outra pessoa te faz sentir. Mas quando o amor amadurece, você ama por quem ela é, mesmo quando não recebe nada especial em troca. Assim é com Deus. O silêncio te ensina a parar de medir a fidelidade dele pelos seus resultados. Porque ele é fiel, mesmo que você não sinta. Ele é digno, mesmo que você não o veja agir. E quando você chega lá, a adoração incondicional, algo lindo acontece. Você é livre, livre da chantagem emocional, livre das ameaças do inimigo que tenta dizer, por que ainda adora se nada muda? Livre das circunstâncias que antes controlavam o seu ânimo espiritual. Porque quando a sua adoração se sustenta no caráter de Deus e não nos seus resultados, já nada pode te quebrar. Esse tipo de adoração é o que o céu honra. É a que não precisa de luzes ou milagres públicos para continuar. É a que se canta na escuridão, que se ora entre lágrimas, que se constrói no silêncio. E acredite, essa é a adoração mais poderosa. Não a que você faz quando tudo vai bem, mas a que você levanta quando não há motivos humanos, apenas uma convicção espiritual. Deus continua sendo Deus. E isso me basta. Durante o silêncio, Deus está limpando sua adoração. Está tirando as impurezas do eu quero para deixar o puro do eu creio. Está arrancando a raiz do interesse para plantar a semente da devoção real. Porque só quando não há bênção aparente é que você pode saber se ama o doador ou apenas os dons. Veja os grandes adoradores da história bíblica. Davi adorou quando foi traído, quando perdeu o filho, quando foi perseguido. Paulo e Silas cantaram hinos na prisão depois de serem açoitados. Eles não estavam ali por emoção, estavam por convicção, porque conheciam Deus o suficiente para adorá-lo sem condições. Esse tipo de fé não se forma em um dia. Ela se forja na prova. Ela amadurece no silêncio. Agora pare e faça esta pergunta sem filtros. E se Deus nunca respondesse outra oração sua, você continuaria amando-o da mesma forma? E se nunca chegasse aquele milagre que você tanto espera? E se nunca se abrisse aquela porta que você busca há anos? Você ainda se ajoelharia com a mesma paixão? Se a sua resposta for sim, então parabéns. Você descobriu o segredo dos verdadeiros adoradores, que Deus é digno de ser amado, não pelo que faz, mas por quem Ele é. Quero que você escreva agora nos comentários como um ato de fé, como uma declaração de liberdade. Adoro a Deus, não pelo que Ele me dá, mas por quem Ele é. Escreva crendo nisso. Escreva mesmo estando no meio do silêncio, porque essa frase marca uma transição espiritual. De adorador interessado a adorador genuíno, de consumidor de milagres a amante do coração de Deus. Não duvide, quando Deus se cala, Ele também está falando. Não com palavras, mas com processos. E esse silêncio está revelando algo essencial, que a presença dEle vale mais do que qualquer milagre. Que conhecê-lo, adorá-lo, caminhar com Ele, isso por si só já é o maior presente. Porque quando você não tem mais nada, mas ainda tem a Ele, então você tem tudo. Número 5. No seu deserto, Deus revela quem você realmente é.
Quando você entra naquele período em que tudo parece seco, solitário e sem direção, é fácil pensar que há algo errado com você ou que Deus te deixou sozinho. Mas quero que você ouça isso com o coração aberto. O deserto não é o lugar onde Deus te abandona. É o lugar onde Ele te revela. Deuteronômio 8, versículo 2, diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. O propósito do deserto nunca foi te destruir, foi te mostrar quem você é, e mais importante ainda, quem Deus é com você quando todo o resto desaparece. Na comodidade, todos usamos máscaras. Dizemos a nós mesmos que somos pacientes, até que algo não sai como queremos, que somos fortes, até que perdemos o controle, que confiamos em Deus, até que Ele se cala. Mas no deserto não dá mais para fingir. Não há plateia, não há palco. Só está você, seus pensamentos, suas emoções e Deus. E ali, nesse silêncio desconfortável, você começa a se ver como realmente é. Não para ser condenado, mas para que finalmente possa ser curado de verdade. O deserto é como um espelho limpo. Ele te reflete sem adornos. Você vê seus medos, sua impaciência, suas dúvidas, mas também começa a perceber algo mais. Uma fé que você não sabia que tinha, uma força que não imaginava, uma capacidade de resistir que não aparece em tempos de fartura. E então você entende que esse lugar seco, esse tempo sem respostas, não veio para te matar. Veio para te mostrar que você pode seguir mesmo sem sentir, que pode confiar mesmo sem entender, que pode caminhar mesmo sem ver. Deus não precisa que você seja perfeito para te usar, mas Ele precisa que você esteja consciente do seu coração. E o silêncio é a forma dele te tirar da rotina para que você comece a prestar atenção no que está dentro. Ele está te mostrando as áreas que precisam de cura, as rachaduras onde o orgulho entra, onde a insegurança se instala, onde a dependência de coisas passageiras toma lugar. Não para te julgar, mas para que você possa entregar tudo a Ele e ser verdadeiramente livre. A graça de Deus não se manifesta apenas no que Ele te dá, ela também se manifesta no que Ele te revela, porque toda vez que Ele te mostra uma parte sua que está quebrada, Ele está te dando a chance de entregá-la. Está dizendo: deixa eu trabalhar aí também. Não quero apenas te dar bênçãos externas, quero te fazer novo por dentro. E sim, dói. Não é fácil olhar para dentro e reconhecer que sua fé estava mais condicionada do que você imaginava, que sua alegria dependia mais dos resultados do que da presença, que você dizia confiar, mas ainda tentava controlar tudo. O deserto te desmonta, mas também te reconstrói, porque Deus não revela para destruir, Ele revela para transformar. Ele te mostra o coração para que você possa entregá-lo com total honestidade. Os momentos de silêncio também revelam em que ou em quem está sua verdadeira confiança. Quando não há progresso, quando não há respostas, quando não há milagres visíveis, você ainda consegue ter paz. Se a sua paz vai embora com as circunstâncias, então não era paz verdadeira. Mas se você consegue permanecer firme, mesmo quando tudo treme, então está começando a construir sobre a rocha e não sobre a areia. Quer saber de uma coisa? Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Talvez você não tenha todas as respostas. Talvez você não entenda tudo o que está acontecendo. Mas se você ainda está orando, se ainda está buscando a Deus, isso é prova de que há mais fé em você do que imaginava. O deserto não foi em vão. Ele foi a sua sala de treinamento. E mesmo que ninguém veja, Deus está celebrando. As crises não criam seu caráter, elas o revelam. Mas uma vez revelado, você pode trabalhar nele. Pode permitir que o Espírito Santo molde cada parte sua com ternura, com paciência, com propósito.
Porque Deus não quer apenas te levar até a terra prometida. Ele quer que você chegue preparado para sustentá-la. Ele quer que o que Ele construa com você tenha raízes, profundidade e verdade. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo com sinceridade: antes desta provação, você realmente se conhecia? Sabia o que te ativava, o que te limitava, o que te guiava? Talvez não, mas agora, com tudo o que viveu, você pode olhar para dentro com mais clareza. E se permitir que Deus transforme aquilo que Ele mesmo te mostrou, você sairá deste deserto não apenas mais sábio, mas mais livre. Escreva agora nos comentários esta frase: no meu deserto, Deus está me revelando e me curando. Escreva como uma declaração de fé. Escreva como um ato de entrega. Porque o que Deus está fazendo em você hoje, mesmo que em silêncio, é tão milagroso quanto qualquer cura física. É o tipo de obra que não se vê de imediato, mas que dura para sempre. Não duvide, quando Deus se cala, Ele também fala. E às vezes, a linguagem mais profunda dele é a do deserto. Porque ali, você não descobre apenas o que te falta. Você descobre do que é feito, descobre o que pode entregar. E, acima de tudo, descobre que Deus continua com você, revelando, transformando, agindo, mesmo que você não consiga ver. Número 6. Deus permite a confusão para que você busque o rosto dele. Quando você não entende o que está acontecendo, quando seus planos se desorganizam e suas certezas desaparecem, é normal se sentir confuso. É como caminhar por uma neblina densa, onde cada passo é incerto e cada decisão gera ainda mais dúvida. Mas o que você chama de confusão, Deus muitas vezes chama de oportunidade. Porque essa confusão, esse momento de não saber o que fazer, é o cenário perfeito para que você comece a buscar o rosto dele como nunca antes. Jeremias 29:13 deixa isso claro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E esse, todo o teu coração, não nasce na comodidade, nasce na necessidade. Quando tudo vai bem, oramos de forma automática, falamos com Deus, sim, mas fazemos isso com rotina, quase por obrigação. Mas quando o caos chega, nossas orações mudam, tornam-se mais cruas, mais sinceras, mais profundas. E esse é o tipo de oração que toca o coração de Deus. Porque você não está mais buscando uma resposta rápida, está buscando a pessoa. Já não se trata de Ele resolver tudo, se trata de Ele estar com você em tudo. Deus não causa a confusão, mas Ele a permite com um propósito maior. Porque Ele sabe que se tudo estivesse claro, você continuaria dependendo dos seus próprios recursos. Mas quando tudo se embaralha, quando as respostas humanas não bastam, quando você já não sabe a quem recorrer, é ali que você finalmente levanta os olhos e diz: Senhor, preciso te ver, preciso te ouvir, preciso te encontrar. E essa busca desesperada é o ponto de partida para o encontro mais transformador da sua vida. Veja Jacó. A vida toda ele lutou com coisas e pessoas, mas foi num momento de crise, quando fugia do irmão e de si mesmo, que se encontrou cara a cara com Deus. Não foi num altar, foi num lugar solitário, de noite, no meio da incerteza. Ali, ele lutou com o anjo e disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Esse tipo de insistência só nasce quando você já não tem mais nada. E foi ali que tudo mudou. Seu nome, sua identidade, seu destino. Tudo foi transformado no lugar da confusão. O mesmo aconteceu com Moisés. Depois de matar um egípcio e fugir para o deserto, passou anos no anonimato, até que um dia viu uma sarça ardendo que não se consumia. E ali, no lugar onde ele não esperava mais nada, Deus o chamou pelo nome. E o que Moisés tinha? Nada. Sem reputação, sem direção clara. Apenas confusão e silêncio. Mas isso foi suficiente para Deus iniciar um dos maiores chamados da história. A confusão elimina as distrações. De repente, sua agenda não importa mais, nem suas metas ou desejos. Só uma coisa importa: saber o que Deus quer.
E quando você chega nesse ponto, quando se prostra sem condições, quando o busca com todo o seu coração, acontece o que o versículo promete. Você o encontra, não como teoria, não como religião, mas como um encontro vivo, real e íntimo. No meio da sua confusão, Deus não se afasta, Ele se revela. Suas orações mais sinceras nasceram nas noites mais escuras, aquelas em que você não tinha palavras bonitas, apenas um "me ajuda" entre lágrimas. Aquelas em que você nem sabia se Deus te ouvia, mas ainda assim falava, porque algo dentro de você não conseguia desistir totalmente. Sabe por quê? Porque essa confusão estava gerando comunhão, estava te levando mais fundo. Porque Deus prefere um coração quebrantado que o busca de verdade do que 1000 orações bonitas sem intenção. E aí está a beleza do silêncio de Deus. Não é indiferença, é estratégia. Porque se Ele te respondesse tudo imediatamente, você ficaria com as bênçãos dele, mas perderia o rosto dele. Mas quando Ele te deixa no não sei o que fazer, é para que você descubra que a única coisa que realmente precisa é Ele. Pense um instante. Quando foi que você orou com mais intensidade? Quando foi que você adorou com mais lágrimas? Quando buscou com mais fome? Não foi quando tudo ia bem, foi quando nada fazia sentido. Porque a confusão purifica a sua busca, te tira do superficial, te leva ao profundo. Hoje quero que você escreva nos comentários: na minha confusão, estou buscando o rosto de Deus. Escreva com sinceridade. Escreva como uma declaração de direção, porque é isso que você está fazendo. Talvez você não soubesse, mas este caos tem sido seu GPS espiritual. Está te guiando ao único lugar onde existem respostas que curam a alma. Não duvide, quando Deus se cala, Ele também está te atraindo. Ele não está longe, Ele está esperando você chegar até Ele, não apenas para que Ele resolva sua vida, mas para que Ele se torne sua vida. E esse tipo de busca sempre tem resposta, sempre tem encontro, porque o Deus que pareceu se esconder, na verdade estava esperando ser encontrado no único lugar onde você o buscaria com todo o seu coração. Número 7. O silêncio mata o seu ego para ressuscitar o seu propósito. Há silêncios que não apenas doem, transformam. Não são pausas vazias, são processos sagrados. E um dos mais profundos é este: quando Deus se cala, não está te ignorando, está enterrando o que atrapalha para fazer florescer o que Ele planejou. João 12, 24 diz com poder: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E aqui está a chave. O que precisa morrer não é o seu chamado, é o seu ego. Porque enquanto o ego estiver vivo, o propósito permanece retido. O ego quer controlar, quer impressionar, quer que tudo gire ao redor dele. E quando não consegue o que deseja, se frustra, se impacienta, se compara. O ego não sabe esperar, não sabe confiar. Por isso, muitas vezes, Deus se cala, não para te castigar, mas para que o seu ego se canse, se renda, se quebre. E quando isso acontece, quando finalmente você solta a necessidade de ter o controle, de forçar resultados, de manipular os tempos, então Deus começa a trabalhar de verdade. Esse silêncio se transforma em sepultura, uma sepultura necessária. Onde morre sua necessidade de reconhecimento, onde morre a pressa pela validação, onde morre a pressão de ter que provar algo aos outros. E ali, exatamente ali, naquela terra aparentemente estéril, começa a germinar algo mais profundo: propósito. Um propósito que não gira ao seu redor, mas que flui através de você, porque o ego sempre busca o crédito, mas o propósito busca o impacto. O ego quer aplausos, o propósito quer cura. O ego quer te fazer famoso, o propósito quer te fazer útil para a eternidade. E essa transição não acontece no topo, acontece no vale, no silêncio, na terra onde tudo parece morto, mas Deus está semeando. Sabe por que aquela porta ainda não se abriu?
porque provavelmente, se ela se abrisse com o seu ego intacto, você usaria aquela bênção para se engrandecer em vez de engrandecer a Deus. Ele te ama tanto que não vai te abençoar com algo que possa te afastar dele. Então, enquanto você espera por um milagre, ele está esperando pela sua rendição. Não do seu sonho, mas da sua necessidade de controlar como e quando ele deve se cumprir. Os grandes homens e mulheres de Deus passaram por essa etapa. Moisés teve que deixar o Egito e passar 40 anos no deserto para que morresse o "eu faço do meu jeito". José foi traído, esquecido, humilhado, para que morresse o "eu tive um sonho" e nascesse o "Deus me usou para salvar vidas". Até mesmo Jesus, sendo Deus, se fez servo. Esvaziou-se de toda a glória, deixou-se cravar numa cruz, porque sabia que sem morte não há ressurreição, sem entrega não há fruto. O propósito não é algo que você conquista, é algo que você encarna depois de ter sido quebrantado. E nesse quebrantamento, nesse silêncio, Deus está desmontando a sua agenda pessoal para montar a agenda eterna dele. Não é fácil, é desconfortável, porque o ego grita quando está morrendo, mas a paz que vem depois da morte do ego, essa não tem comparação, porque você para de competir, para de forçar, para de viver sob pressão e começa a fluir na graça. Pense nisso. Quantas vezes você tentou forçar portas que Deus queria abrir para você, no tempo e do jeito dele? Quantas vezes você se frustrou porque não entendeu que o silêncio fazia parte do processo? Mas agora você vê. Agora entende que quando Deus se cala, Ele está trabalhando em algo maior que o seu plano. Ele está trabalhando em você. Escreva agora nos comentários esta frase como declaração: renuncio ao controle. Que morra o meu ego e viva o propósito de Deus em mim. Escreva como quem já entendeu que a morte não é o fim, é o começo. Que a espera não é castigo, é preparação. Que o silêncio não é rejeição, é cirurgia. Não duvide, quando Deus se cala, não é porque Ele se esqueceu de você. É porque Ele está no campo, plantando, regando, alinhando tudo, para que quando chegar o momento, o seu fruto fale por você. E não será um fruto pequeno, será fruto abundante, fruto que alimenta outros, fruto que permanece, porque não nasceu do seu ego, nasceu da sua entrega, e isso é o maior milagre de todos. Número 8. Deus se cala para que você aprenda a linguagem do coração. Às vezes, você espera que Deus fale com clareza, que grite do céu, que envie um sinal luminoso, que confirme algo com milagres visíveis. Mas os dias passam, as semanas, os meses, e tudo o que você ouve é silêncio. Um silêncio que confunde, que inquieta, que te faz perguntar se errou ou se ele já não responde. Mas esse silêncio não é ausência, é lição. É o momento em que Deus está te ensinando a ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração. Em 1 Reis 19:12, Elias experimentou isso de forma literal. Esperava encontrar Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas o Senhor não estava ali. Somente depois veio um sussurro suave e delicado. E ali, nesse sussurro quase imperceptível, ali estava Deus. Esse versículo muda completamente nossa perspectiva, porque nos revela que Deus nem sempre se manifesta no espetacular. Às vezes, Ele se manifesta no simples, no sutil, no íntimo. E para ouvir esse sussurro, é preciso estar perto, é preciso desligar o ruído, é preciso se render ao ritmo dele e não ao seu. Deus está usando o silêncio para afinar o seu ouvido espiritual, para te levar a uma nova dimensão de sensibilidade onde você já não depende de sinais externos, porque a voz dele começa a se formar dentro de você. Quando Deus fala alto, qualquer um pode ouvir, mas quando ele fala baixo, só os que estão perto percebem. E esse é o propósito do silêncio, te aproximar tanto do coração dele que você aprenda a entendê-lo mesmo quando ele não diz uma palavra. É como num relacionamento profundo. Chega um ponto em que um olhar basta, um gesto fala mais do que um discurso.
O silêncio não significa que Deus não está falando. Significa que Ele está te ensinando outro idioma. Um idioma mais íntimo. Um idioma onde as palavras nem sempre são necessárias. Deus fala com paz, com inquietações santas, com impulsos suaves que confirmam o caminho. Ele fala fechando portas que você queria forçar e abrindo caminhos que você nem sabia que existiam. Fala tirando de você coisas às quais estava apegado, para te dar outras que você ainda não consegue entender. E no meio desse aparente silêncio, Ele está te ensinando a ler os sinais internos, a discernir sua vontade sem depender do extraordinário. É uma linguagem que se aprende na intimidade, no secreto, no lugar onde só entram você e Ele. Como um pai que nem sempre fala com palavras. Às vezes, Ele apenas olha. Às vezes, apenas permanece ao lado. Às vezes, só abraça. Assim também o Pai Celestial quer te ensinar a entender a sua presença, não só a sua voz. Que você saiba quando Ele está dizendo espera, sem precisar dizer. Que saiba quando Ele está dizendo vai em frente, sem depender de confirmações externas. Que você possa confiar que mesmo sem ouvir nada, o Espírito dele está te guiando por dentro. E o mais lindo é que enquanto você aprende essa linguagem, algo muda em você. Você já não depende de sinais para continuar crendo. Já não precisa de milagres diários para seguir caminhando, porque conheceu o Autor. Entendeu que o maior milagre não é Deus falar, é você conseguir ouvir, mesmo quando tudo ao redor está em silêncio. Essa é a maturidade espiritual que o silêncio desenvolve. Uma fé que não precisa de barulho, uma relação que não precisa de espetáculo. Pense bem, quantas vezes você tomou decisões importantes, não porque ouviu uma voz audível, mas porque sentiu uma paz inexplicável? Quantas vezes soube que precisava avançar ou parar ou soltar algo sem que ninguém te dissesse? Isso não foi intuição, foi Deus falando com você, na linguagem do coração. E essa voz, mesmo que não soe alto, é a mais segura que você pode seguir. Escreva agora nos comentários como sinal de abertura espiritual: estou aprendendo a ouvir a linguagem do coração de Deus. Escreva com reverência. Escreva com humildade, porque é exatamente isso que está acontecendo. O silêncio que tanto te incomoda é a escola onde está sendo desenvolvido o seu ouvido mais importante, o espiritual. Não duvide, quando Deus se cala, Ele não te abandonou. Ele está te afinando, está te aproximando, está te ensinando que a voz dele nem sempre é gritada, às vezes é sussurrada. E esse sussurro é mais poderoso do que qualquer trovão, porque quando você consegue ouvi-lo, quando reconhece sua voz, quando aprende a se mover com ele sem que ele precise repetir, então você já não vive por vista, mas por fé. E nessa fé estão escondidos os milagres que você ainda não consegue ver, mas que já estão sendo gerados no mais profundo do seu espírito. Número 9. No silêncio, a sua fé se torna o seu testemunho. Quando tudo está em silêncio e você não vê resultados, quando as orações parecem não subir e os milagres não chegam, é aí que a sua fé fala mais alto do que nunca. Porque crer quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando tudo está parado, isso sim é testemunho. Isso é o que realmente impacta. Abacuque capítulo 2, versículo 4, diz com clareza: mas o justo viverá pela sua fé. Não diz pelo que vê, não diz pelo que sente, diz pela sua fé. E essa fé não é uma teoria, é um estilo de vida, uma decisão diária, uma mensagem que não precisa de palavras, porque se prega com a sua perseverança. A fé no meio do silêncio não é passiva, é ativa, é poderosa. Cada vez que você se levanta mais um dia para orar, mesmo sem sentir nada, você está pregando. Cada vez que você louva com lágrimas nos olhos, você está testemunhando. Cada vez que escolhe confiar, mesmo que sua mente grite dúvidas, você está deixando um legado. E talvez ninguém te diga isso.
Talvez você ache que ninguém percebe, mas há pessoas te observando, há almas se inspirando, há corações ganhando força ao verem como você permanece firme, mesmo quando o céu parece fechado. O testemunho mais poderoso nem sempre vem depois do milagre. Às vezes, ele nasce no meio da espera, porque nessa espera silenciosa, você está demonstrando que sua relação com Deus não depende do que Ele faz por você, mas de quem Ele é para você. Isso não é fé transacional. Isso é fé relacional, fé real, fé viva. E essa fé está escrevendo um capítulo da sua história que um dia será a resposta para outra pessoa. O que hoje parece um vale sem sentido, amanhã será um caminho de consolo para alguém que passar pela mesma coisa. Porque seus silêncios vividos com fidelidade se tornam faróis para os que vêm atrás. E isso é o lindo do reino. Nada se perde, nem mesmo suas lágrimas, nem mesmo seu silêncio. Veja Jó, ele perdeu tudo, família, saúde, recursos, até sua reputação. E embora tenha tido momentos de dúvida, ele nunca deixou de buscar a Deus, nunca deixou de permanecer de pé. E sabe de uma coisa? Seu testemunho não foi apenas que Deus o restaurou em dobro. Seu verdadeiro testemunho foi que, no meio de tudo, sua fé não morreu. Sua fé foi sua vida. E por isso, milhares de anos depois, ainda falamos dele. Talvez você não tenha multidões te assistindo como Jó, mas há pessoas ao seu redor que estão prestando atenção. Seus filhos, seus amigos, até pessoas que você nem imagina, estão vendo como você lida com a temporada de espera. Estão vendo se a sua fé é circunstancial ou firme. E cada vez que você escolhe adorar em vez de reclamar, cada vez que escolhe esperar em vez de se desesperar, você está deixando um legado. Além disso, algo poderoso acontece dentro de você com esse tipo de fé. Quando você atravessa o silêncio e escolhe permanecer, sua fé já não depende de estímulos externos. Ela se transforma em raiz. E essa raiz te dá uma autoridade espiritual que a fé confortável jamais pode alcançar. Porque agora você não fala de teorias, você fala de vivência, do quebrantamento, do fogo. E essa voz, essa sim transforma vidas. Sabe quem mais te inspirou na sua caminhada com Deus? Provavelmente não foram os que te contaram sobre bênçãos, mas os que te mostraram fidelidade. Aquela pessoa que perdeu tudo e ainda assim dizia, Deus continua sendo bom. Aquela mulher que seguiu adorando mesmo sem ver mudança. Aquele amigo que orou contigo mesmo sem ter ainda as próprias respostas. Esses são os testemunhos que marcam, porque falam a partir da fé que resiste, da fé que vive. Escreva agora nos comentários esta frase como ato de fé. Meu silêncio está escrevendo um testemunho para outros. Escreva acreditando. Escreva como quem não precisa ver para saber que Deus está agindo, porque quando Ele se cala, também está construindo. Está formando em você uma história que vai curar outros. Está revelando sua confiança, não com palavras, mas com perseverança. Não duvide, quando Deus guarda silêncio, a sua fé não está perdendo valor, está ganhando peso. Está se tornando testemunho, está se tornando eterna, porque não há nada mais poderoso do que um filho de Deus que diz, mesmo que eu não veja, eu confio. Essa é a fé que move montanhas, essa é a fé que transforma gerações, e você está caminhando com ela. Número 10. Deus usa a sua paciência para escrever a sua história. Quando parece que tudo está parado, quando você sente que sua vida está presa em uma página sem avançar, lembre-se disso. Deus continua escrevendo. Ele não fechou o livro. Está apenas desenvolvendo o capítulo que terá o maior impacto. Romanos 5, do 3 ao 4, revela uma sequência divina que muda tudo. A tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. O que você está vivendo agora não é uma pausa vazia, é o processo exato com o qual Deus está construindo a sua história mais gloriosa. A sua paciência não é um parêntese,
é a caneta com a qual o autor está redigindo o momento mais poderoso da sua vida. Deus escreve como nenhum autor humano consegue. Ele não improvisa, não apaga, não corrige no meio do caminho. Cada capítulo tem um propósito dentro do todo. Mas, enquanto você está dentro do capítulo, é fácil perder a perspectiva. É fácil pensar que Deus está em silêncio porque não sabe o que fazer. Mas é justamente o contrário. Quando Deus se cala, é porque Ele já sabe exatamente o que está fazendo. E está usando esse tempo para trabalhar mais em você do que nas suas circunstâncias. Todo grande livro tem capítulos lentos, momentos de tensão, cenas em que o personagem principal não vê saída. E sabe de uma coisa? Esses capítulos são necessários, porque preparam a atmosfera, constroem profundidade, fazem com que o clímax valha a pena. A sua paciência neste momento não é passividade, é profundidade. Está acrescentando peso à sua história. Está fazendo com que o dia em que o seu milagre chegar, ele não seja apenas uma anotação, mas uma cena inesquecível. Um ponto de virada que não marcará apenas sua vida, mas inspirará muitos outros. Veja Abraão. Esperou 25 anos desde que Deus prometeu Isaque até segurá-lo nos braços. Não porque Deus se atrasou, mas porque ele estava escrevendo algo maior do que uma história sobre fertilidade. Ele estava revelando um modelo de fé. José passou anos na escravidão e na prisão antes de chegar ao palácio. Mas cada dia de espera, cada injustiça sofrida, cada silêncio prolongado tornou-se parte essencial do testemunho que o levou a salvar nações. É assim que Deus age. Ele não apaga os tempos difíceis, ele os transforma em plataforma. A sua paciência é a caneta com a qual ele escreve esperança. Porque quando alguém te ver recebendo o que foi prometido depois de tanta espera, não vai apenas celebrar o milagre, vai enxergar a fidelidade de um Deus que nunca falha e a perseverança de um filho que nunca desistiu. Pense nos grandes personagens bíblicos e você verá esse padrão. Os momentos mais gloriosos foram precedidos por longos silêncios. Moisés no deserto, Davi fugindo de Saul, Ana orando ano após ano por um filho. Em todos eles a paciência não foi um castigo, foi preparação, porque não se trata apenas de um milagre chegar, se trata de você estar pronto para recebê-lo, sustentá-lo e administrá-lo quando ele chegar. E isso só se aprende esperando sem perder a fé. A sua paciência está desenvolvendo o seu personagem, está afinando sua sensibilidade, está ancorando sua esperança. E sim, talvez você ainda não veja nada, mas quando reler sua história lá na frente, vai entender por que esta fase era necessária. Vai perceber que, se Deus tivesse te dado tudo no momento em que você pediu, talvez você não entendesse, não valorizasse e, quem sabe, até perdesse. Mas agora, cada dia sem resposta é mais uma linha na construção de algo eterno. Escreva agora nos comentários esta frase como profecia. Minha paciência está escrevendo o capítulo mais forte da minha história. Escreva com convicção, escreva com fé, porque é exatamente isso que está acontecendo. Cada vez que você escolhe esperar, está cooperando com Deus no roteiro de algo eterno. Não duvide, quando Deus se cala, Ele não está te ignorando, Ele está te escrevendo, está construindo a cena em que tudo fará sentido. E quando você chegar ao clímax, quando ver com os próprios olhos aquilo que tanto esperou, vai entender que a espera não foi um obstáculo, foi o pincel que deu cor ao seu testemunho, foi o silêncio que preparou o som do milagre, foi o espaço onde a esperança se tornou inabalável. Deus escreve de forma maravilhosa e a sua história ainda não acabou. O capítulo que você está vivendo é difícil, sim, mas necessário. Confie no autor. Ele não esquece personagens, não abandona tramas, não deixa promessas pela metade. O que ele começou com você, ele terminará com você. E será digno de ser lido, contado e celebrado muitas e muitas vezes.
Número 11. O silêncio separa o que é temporário do que é eterno no seu coração. Quando Deus se cala, Ele não está apenas agindo por fora, está transformando por dentro. E uma das coisas mais profundas que o silêncio faz na sua vida é separar o eterno do passageiro. Porque quando tudo está calmo, quando tudo parece sob controle, é fácil se distrair com coisas que na verdade não importam tanto. Mas quando Deus silencia, quando não há respostas imediatas, o seu coração começa a fazer um inventário. Começa a se perguntar: o que realmente importa? O que vale a pena conservar? E o que apenas parecia importante, mas na verdade é passageiro? 2 Coríntios 4,18 resume isso com poder. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse é o foco que Deus quer te dar. Porque no silêncio dele, ele não está apenas preparando a sua bênção, está purificando a sua visão, está alinhando os seus olhos aos dele. E isso muda tudo. Porque enquanto você espera um sinal, ele está te revelando uma perspectiva. Você já não vive pelo que sente, nem pelo que se move. Começa a viver pelo que permanece, pelo que não muda, pelo que tem peso eterno. As crises têm a capacidade de revelar o invisível. Você percebe que existem coisas que antes te tiravam a paz e agora já não te interessam. Percebe que aquelas prioridades que ocupavam a sua mente hoje já não são tão urgentes. Por quê? Porque o silêncio de Deus está te refinando, está fazendo o essencial voltar ao centro, está tornando o eterno mais visível, está silenciando o barulho do superficial e permitindo que o eco do eterno comece a falar. É aí que a paciência se torna uma ferramenta sagrada. Porque enquanto você espera, enquanto sente que nada está acontecendo, algo está acontecendo sim. Você está soltando, está deixando de correr atrás do que não alimenta, está aprendendo a olhar a vida com as lentes do céu, a viver com olhos espirituais, a respirar com menos ansiedade e com mais propósito. E isso também é um milagre. Porque não existe liberdade maior do que a de um coração que já não é escravizado pelo que é temporário. Veja a vida de José. No Egito, longe de casa, traído pelos irmãos, esquecido pelos homens. Durante anos não houve respostas, só silêncio. Mas esse silêncio foi o campo de treinamento onde suas prioridades foram redesenhadas. Ele entrou como um jovem com sonhos de grandeza. Saiu como um homem com propósito eterno. Porque quando tudo é tirado, quando você não tem nada externo para se apegar, descobre que o que realmente importa é o que Deus plantou lá no fundo. É isso que o silêncio produz. Uma reestruturação de valores. Aquilo que antes te empolgava já não te move. Aquilo que antes você ignorava, agora você valoriza. Você começa a investir mais no que é eterno. Seu caráter, sua fé, seus relacionamentos, seu legado. E isso não é perda, isso é ganho celestial. Porque quando o seu foco se torna eterno, tudo muda. A frustração diminui, a paz aumenta, a comparação desaparece, a gratidão floresce. Não porque tudo está bem, mas porque finalmente você está enxergando bem. E é isso que Deus está fazendo com você agora. Está recalibrando o seu sistema de valores, não para tirar coisas de você, mas para que você aprenda a valorizar as coisas certas. Está abrindo espaço, está afinando sua alma, está te ensinando que o silêncio dele não é abandono, é ensino, é direção, é formação. Faça uma pausa agora e pense: o que te preocupava tanto antes desta temporada de silêncio e hoje já não tira mais o seu sono? O que você desprezava antes e agora se tornou um tesouro? Isso é uma evidência clara de que Deus tem estado trabalhando, mesmo que você não tenha percebido. Porque o maior milagre nem sempre é externo. Às vezes é interno e acontece sem fazer barulho.
Escreva agora nos comentários esta declaração com fé. Deus está usando o silêncio para me mostrar o que realmente importa. Escreva com entendimento, escreva com maturidade, porque o que você está enfrentando tem um propósito eterno. Você está sendo liberto da escravidão da pressa. Está sendo conduzido a uma vida onde a alma descansa, não por ter tudo, mas por saber o que deve ser preservado. Não duvide, quando Deus se cala, Ele também está revelando. E o que Ele está revelando não é apenas o plano dele, é o seu coração. Ele está separando o superficial do eterno, está tirando as camadas que te distraíam, está focalizando a sua visão naquilo que realmente permanece, porque Ele não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer te dar sabedoria. Ele quer que você viva com olhos eternos, alma livre e coração firme. E esse milagre invisível já começou. Número 12. Deus aperfeiçoa a sua oração no silêncio. Há silêncios que não significam ausência, e sim aperfeiçoamento. Quando Deus se cala, Ele não deixou de ouvir. Na verdade, é nesse silêncio que Ele está mais ativamente moldando o seu coração e também a sua oração. Porque sim, embora às vezes não entendamos, até a nossa maneira de orar precisa ser transformada. E é nessas temporadas em que não sentimos respostas imediatas que nossa oração passa por um processo de purificação que só o Espírito Santo pode produzir. Romanos 8:26 diz isso com uma beleza impressionante. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ouviu isso? Paulo não está falando apenas de palavras, está falando de gemidos, de silêncios, de orações que não têm forma, mas que brotam do mais profundo da alma. E muitas vezes, somente o silêncio de Deus pode te levar a esse lugar. Porque no começo, quando a gente começa a orar, faz isso com a lista na mão. Pedimos a Deus as coisas que queremos, soluções rápidas, respostas claras. Mas quando Ele se cala, quando parece que nada se move, nossa oração começa a mudar. Já não é apenas um pedido, é um diálogo, é uma rendição, é sentar com a alma quebrada diante da sua presença e dizer: não entendo, mas estou aqui. E nesse momento, sua oração se torna mais poderosa do que nunca. Não porque tenha as palavras certas, mas porque tem o coração rendido. Durante o silêncio, Deus te leva a orar primeiro pelo que você quer, depois pelo que você precisa e, por fim, pelo que Ele quer. E essa é a etapa mais profunda. Porque quando os seus desejos se alinham aos dele, o céu se abre. Nem sempre com milagres externos, mas com uma transformação interna que muda tudo. Muitos dos grandes intercessores da Bíblia foram formados em períodos em que não ouviam nada. Ana, mãe de Samuel, orava com tanta intensidade que Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas não eram palavras que saíam dela, era a alma sendo derramada. Davi, nos Salmos, muitas vezes clamava aos céus por resposta. Mas, em meio ao clamor, aprendia a confiar, a adorar, a esperar. E o próprio Jesus, no Getsêmani, orou com tamanha profundidade que suou sangue. Não pediu para fugir da dor, pediu para se alinhar à vontade do Pai. Isso é oração aperfeiçoada. E você, talvez hoje esteja orando desse mesmo lugar. Já não se trata de repetir frases bonitas, se trata de se apresentar vulnerável, tal como está, sem enfeites, com lágrimas, com gemidos, com silêncio, porque mesmo que você não perceba, esse silêncio também é oração. Quando você se ajoelha sem palavras, Deus continua ouvindo, porque o Espírito Santo está orando com você, está traduzindo seu quebrantamento na linguagem do céu e está garantindo que até a sua fraqueza se torne adoração. O silêncio também te ensina algo poderoso, que a oração nem sempre muda as circunstâncias, mas sempre muda o coração. Antes, você pedia para tudo se resolver. Agora, pede sabedoria para atravessar. Antes, rogava por força.
Agora, simplesmente diz: Senhor, que seja feita a tua vontade. Esse é o sinal de que sua oração está amadurecendo, de que sua fé está sendo aperfeiçoada, de que você já não busca a Deus apenas pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. E então, o milagre que Deus está realizando não é apenas a resposta que você espera, é a transformação que você está vivendo. É esse coração que antes duvidava e agora confia. É essa mente que antes se agitava e agora descansa. É essa oração que antes era um pedido ansioso e agora é uma entrega silenciosa. Faça algo hoje. Olhe para trás. Leia suas orações de um ano atrás, de alguns meses atrás. Percebe a mudança? Percebe como você começou a falar com Deus com mais sinceridade, com mais humildade, com mais profundidade? Isso não é acaso. Isso é obra do Espírito. Isso é prova de que mesmo quando ele esteve em silêncio, ele estava agindo. Agora escreva nos comentários com convicção: Deus está aperfeiçoando minha oração no seu silêncio. Escreva com fé, escreva com entendimento, porque é verdade. Cada lágrima que você não entendeu, cada noite em que só conseguiu dizer "me ajuda", cada vez que se ajoelhou sem forças, tudo isso foi oração. Tudo isso foi transformação e tudo isso conta. Então, não duvide. Quando Deus se cala, não é porque Ele não te ouve, é porque Ele está purificando a sua voz, está te ensinando a orar a partir do eterno, está aperfeiçoando a sua comunhão com Ele, e nesse processo silencioso, Ele está realizando milagres que você ainda não pode ver, mas que em breve virão à luz. Número 13. O silêncio revela a sua verdadeira fonte de alegria. Às vezes, você se pergunta por que, em meio ao silêncio de Deus, o que mais se apaga não é a sua esperança, mas a sua alegria. Porque nesses momentos em que você não vê avanços, não ouve respostas, não sente alívio, parece que tudo fica mais pesado. Mas é justamente aí, onde parece que a alegria se esconde, que Deus quer te revelar sua verdadeira fonte. Neemias disse: "A alegria do Senhor é a vossa força." Ele não disse a alegria das bênçãos, nem a alegria de quando tudo dá certo. Ele disse a alegria do Senhor. Porque existe um tipo de alegria que nasce quando tudo vai bem, e existe um gozo que nasce quando você decide confiar, mesmo que tudo pareça estar contra você. O silêncio de Deus não é um castigo, é um convite. Uma porta para que você pare de depender de emoções passageiras e comece a descobrir o que realmente te sustenta. Porque o gozo do Senhor não se baseia no que você tem, no que você conquista ou no que você vê. Se baseia em quem Ele é. E Ele não muda, Ele não falha, Ele não se move. Quando tudo na sua vida está em movimento, Ele continua sendo a sua rocha. E quando você aprende a se alegrar nele e não no que te cerca, então você entende o que é ter uma força verdadeira. Neste tempo de silêncio, Deus está fazendo uma limpeza profunda. Está purificando a fonte da sua alegria. Está separando o que era apenas emoção daquilo que é convicção. Está desconectando o seu coração da necessidade de estar bem para se sentir bem. Porque a verdadeira fortaleza não vem de um diagnóstico médico positivo, de uma conta bancária cheia ou de um relacionamento em paz. Vem do gozo que permanece mesmo quando tudo mais está abalado. E eu sei que dói, porque você está acostumado a ligar sua alegria a eventos externos. Mas já percebeu que há pessoas que, mesmo tendo tudo, vivem amarguradas. E outras que, mesmo perdendo tudo, mantêm um sorriso que não se explica? Essa é a diferença entre alegria superficial e gozo eterno. Uma depende do que acontece por fora. A outra nasce do que você já sabe por dentro, que Deus está com você, que Ele tem o controle e que nada pode roubar o que Ele te deu. Durante este silêncio, Ele está te treinando. Está te ensinando que o gozo não é uma emoção que vem sozinha. É uma decisão que você escolhe todos os dias.
Você escolhe se foca o coração no que falta ou no que permanece. Você escolhe se fixa sua atenção no que dói ou no que Deus já fez. Você escolhe se espera se sentir bem para agradecer ou se agradece em meio à dor até que o gozo renasça como fruto da sua fé. Paulo sabia bem disso. Escrevia da prisão e ainda assim dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como ele podia dizer isso? Porque ele havia descoberto que o gozo não é circunstancial, é espiritual. Não vem do ambiente, vem do espírito. E você também pode viver assim. Pode estar enfrentando uma tempestade por fora e ter um céu limpo por dentro. Pode chorar pelo que dói e sorrir pelo que você crê. Pode estar numa noite escura e ainda ter uma luz acesa na alma que não se apaga. Esse é o milagre que Deus está realizando agora mesmo, enquanto parece que Ele está em silêncio. E eu quero que você escreva isso hoje com fé. Minha alegria não depende das circunstâncias. Minha alegria vem do Senhor. Escreva, creia, declare. Porque quando você faz isso, está dizendo ao inimigo que ele não tem poder sobre o seu ânimo. Está dizendo às suas emoções que elas não governam mais sua vida. Está dizendo à sua alma que se lembre de quem é a sua fonte. E essa fonte não seca. Essa fonte é eterna. Pense nisto. Se você pudesse manter a mesma alegria que tem nos tempos bons durante os momentos difíceis, seria invencível. O silêncio de Deus está treinando o seu coração para isso. Está forjando em você um gozo à prova de provas. Um gozo que não se apaga com más notícias. Um gozo que não se quebra com uma decepção. Um gozo que não se negocia nem se perde, porque está ancorado em algo eterno. Então não tenha dúvidas. Quando Deus se cala, não é porque Ele parou de agir. Ele está operando no mais profundo de você. Está te mostrando que a sua alegria é a sua verdadeira força. E quando você descobre isso, quando você abraça isso, quando você escolhe isso todos os dias, já não precisa de uma razão externa para se manter firme, porque o gozo do Senhor, aquele que não depende do que você tem nem do que te falta, esse gozo, esse sim, te faz forte. Número 14. Deus multiplica a sua influência em segredo. Às vezes, você pensa que, como ninguém vê o que você faz no seu tempo a sós com Deus, então não tem valor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo o que você semeia em segredo, Deus está multiplicando em silêncio, porque o que acontece no oculto tem mais poder do que aquilo que brilha aos olhos. Jesus disse com clareza em Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará em público. Ele não disse talvez, não disse um dia. Ele disse que faria. Porque em cada momento que você passa com Deus, em cada oração que você faz sem testemunhas, em cada lágrima que cai sem plateia, há um céu observando e uma recompensa sendo formada. Esse silêncio que você está vivendo não é vazio, é construção. É Deus trabalhando sem que você perceba. E sabe no que Ele está trabalhando? No seu caráter, no seu alicerce, na sua influência. Não aquela influência que busca aplausos, mas a que deixa marcas profundas. Aquela que transforma sem precisar de palavras. Aquela que impacta quando alguém observa como você responde à dor, como permanece firme quando outros desabam, como continua crendo mesmo sem ver nada. Isso é influência real. E ela é construída nos dias silenciosos. Talvez hoje você sinta que sua vida espiritual é como semear em terra seca, que você está orando, lendo, adorando e não vê resultados, mas o invisível está criando raízes. Porque a cada dia que você decide buscar a Deus sem sentir, a cada dia que escolhe ser fiel sem ver recompensa, você está semeando autoridade espiritual, está edificando uma força interior que ninguém poderá tirar de você. E quando chegar o tempo do fruto, outros verão a colheita.
mas só você e Deus saberão de onde ela realmente veio. Os gigantes da fé não nasceram em palcos, foram formados em cavernas. Davi aprendeu a confiar em Deus no anonimato do campo antes de enfrentar Golias. José foi processado na prisão antes de governar o Egito. Jesus passou anos no oculto antes de ser revelado ao mundo, porque Deus honra o secreto. E quanto mais profundo for o que você vive com Ele no particular, mais firme será o que você poderá sustentar em público. E tem mais. Não é só você que está sendo transformado. Deus também está preparando corações que um dia serão tocados pelo seu testemunho. Pessoas que hoje você não conhece, mas que amanhã se encontrarão com a sua história e verão em você um reflexo da fidelidade dele. Porque o que hoje parece silêncio, amanhã será mensagem. O que hoje é processo, amanhã será propósito. O que hoje parece atraso, amanhã será respaldo divino para levantar outros com sua voz, com sua história, com sua fé. Às vezes, pensamos que a verdadeira influência está em ter muitos seguidores, em ser reconhecido, em conquistar coisas visíveis. Mas a maior influência espiritual não precisa de palco, precisa de autenticidade, precisa de coerência entre o que você diz crer e o que vive quando ninguém está olhando. E se você tem se perguntado por que Deus está em silêncio, por que não abre portas, por que não responde, talvez seja porque Ele está forjando em você uma consistência tão profunda que quando você falar, sua voz não apenas será ouvida, mas transformará. E isso só se conquista no secreto, no quarto fechado, na intimidade com o Pai. É ali que se constrói a verdadeira unção. É ali que o Espírito Santo te molda, sem pressão, sem exposição, sem distração. Porque quando ninguém te vê, é quando Deus fala com mais clareza. Quando você não depende do aplauso, aprende a depender da aprovação dele. Quando não precisa brilhar para os outros, é quando mais pode refletir a luz dele. Então, confie. Cada oração sua está sendo ouvida. Cada ato de fidelidade está sendo registrado. Cada momento de silêncio está acumulando peso eterno. O Pai que te vê em secreto já decidiu te recompensar. E Ele fará isso no tempo dele, do jeito dele, no cenário dele. Não para te exaltar, mas para se glorificar através de você. Porque quando Deus se cala, Ele não está ausente, está operando milagres. E um deles, neste exato momento, é você. Escreva com fé nos comentários. Minha influência está sendo formada em segredo e Deus me recompensará em público. Que essa seja a sua oração, sua declaração, sua âncora. Você não está perdendo tempo na intimidade com Deus. Está investindo em uma eternidade de impacto. E quando menos esperar, o que você semeou em lágrimas, colherá em alegria. Porque aquele que começou a obra em segredo, completará em público, para a glória dele. Número 15. No silêncio nasce a fé que move montanhas. Existe uma fé que nasce quando tudo vai bem, e outra que só nasce quando tudo parece dar errado. E essa fé, a que se forma quando Deus se cala, quando o céu parece fechado, quando a espera se prolonga, essa é a fé que move montanhas. Jesus disse isso em Marcos 11:23. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Mas como se alcança uma fé assim? Não é com discursos nem com emoção, mas com processos, com silêncios, com noites longas onde você tem apenas uma promessa como travesseiro, com orações sem resposta e decisões diárias de continuar crendo, mesmo quando nada muda. Porque nesses momentos em que você não pode se apoiar nas suas emoções, nos seus planos, nas suas forças, é quando Deus te ensina a se apoiar unicamente nele. O silêncio atual não é uma pausa, é uma oficina, um lugar sagrado onde o Espírito está refinando sua fé, removendo o que é excesso, o que era superficial, o que dependia de sentir. Ele está deixando apenas o que é puro,
o que resiste ao fogo, o que permanece quando todo o resto cai. E isso, essa fé purificada, é o que tem poder para mover o que parecia imóvel. Você já percebeu? Quando essa prova começou, sua oração era diferente. Talvez você pedia sinais, respostas, mudanças imediatas, mas agora sua oração amadureceu. Já não se trata apenas do que você pede, mas de em quem você confia. E mesmo que ainda deseje ver o milagre, há algo mais forte dentro de você. A certeza de que Deus é fiel, mesmo quando você não o vê. Isso é fé. E é mais poderoso do que qualquer milagre externo, porque transforma o seu interior. A fé provada é fé poderosa. Muitos sabem louvar quando recebem, mas poucos permanecem quando não há nada visível. Você está nesse grupo seleto, não se esqueça disso. Cada dia que você escolhe confiar quando poderia desistir, cada vez que declara a palavra mesmo sem ver evidência, você está ativando uma dimensão de fé que tem peso no mundo espiritual. Você está aprendendo a falar com as montanhas, não a partir da emoção, mas da convicção. E quando você fala assim, o céu responde. Veja os grandes milagres da Bíblia. Eles não foram feitos por pessoas sem cicatrizes. Foram realizados por quem caminhou em silêncio por muito tempo. Abraão esperou anos por Isaque. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ver o mar se abrir. Ana chorou em segredo antes de ver Samuel nascer. Cada um deles conheceu a escuridão do silêncio, mas também a luz que brilha quando alguém ousa crer, não importa quanto tempo tenha se passado. E isso é o que está acontecendo com você. O que parecia estagnação é crescimento. O que parecia abandono é treinamento. Porque Deus não está em silêncio para te punir, mas para te fortalecer. Ele está formando em você uma fé que não precisa de confirmações externas. Uma fé que sabe quem Deus é, mesmo quando você não sente nada. E esse tipo de fé, essa é a que abre caminhos no meio do mar. Essa é a que derruba muros sem tocá-los. Essa é a que faz o céu se abrir no momento exato. E talvez agora você não entenda. Talvez ainda não veja fruto algum. Mas quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e perceber que não apenas sobreviveu, você foi transformado. E você não vai mais orar como antes, nem crer como antes, porque terá aprendido a crer antes de ver. E esse tipo de fé não se finge, ela está nos olhos, na voz, na forma como você vive. Porque quem viu Deus no silêncio pode mover montanhas com uma única palavra. Então hoje, não desista. Não se cale, fale, declare, ore, creia. O silêncio não é sinal de abandono, é sinal de preparação. E sua fé está crescendo como as raízes de uma árvore, nas profundezas, no oculto, mas logo vai se manifestar com força. Você verá coisas que antes não via, vai declarar coisas que antes não ousava, porque você foi treinado no silêncio para operar no poder. Escreva nos comentários se você crê. Minha fé está se fortalecendo no silêncio e moverei montanhas em nome de Jesus. Essa é a sua verdade. Não duvide. Quando Deus se cala, Ele está operando milagres. E um dos maiores é a fé que Ele está levantando dentro de você. Uma fé que já não precisa ver para crer, porque aprendeu a crer e por isso, muito em breve, verá. Percorremos juntos verdades profundas sobre o silêncio de Deus. Você descobriu que quando Ele se cala, não é porque te abandonou, é porque está compondo a sinfonia mais linda da sua vida. Cada dia de silêncio foi uma nota necessária nessa composição celestial. Agora você entende que sua temporada atual não é um castigo, é uma preparação, não é um fim. É um intervalo antes do ato mais glorioso da sua história. Tudo o que você viveu, cada lágrima que derramou, cada noite de insônia perguntando onde está Deus, tudo isso fez parte do plano mestre que Ele tem para a sua vida. A partir de hoje, cada dia de aparente silêncio será para você um dia de expectativa.
porque agora você sabe que na quietude Deus está tecendo milagres. No silêncio, Ele está preparando sua próxima estação. Na espera, Ele está moldando seu caráter para que você possa sustentar as bênçãos que virão. Agora quero que você se levante aí onde está e declare comigo: Senhor, eu abençoo este silêncio porque sei que nele estás agindo. Abençoo esta espera porque sei que estás me preparando. Abençoo esta estação porque sei que depois dela virá meu tempo de manifestação. Eu não duvido, não questiono, eu celebro porque confio no teu amor perfeito. Vá em paz, mas vá com expectativa. O seu silêncio está chegando ao fim. A sua temporada de manifestação está batendo à porta. E quando ela chegar, quando você enxergar tudo o que Deus estava preparando enquanto parecia calado, vai entender que o amor de Deus nunca para. Às vezes, Ele apenas muda de frequência para agir em níveis que vão além do que você pode imaginar. O seu milagre está a caminho. Creia, declare e prepare-se para recebê-lo.